Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui, para a gente ter a nossa reflexão no dia de hoje. Falaremos, talvez, do maior apóstolo que pisou aqui nesta terra. O apóstolo dos gentios, aquele que foi muito zeloso com a lei de Moisés, a tal ponto que perseguia e consentia com o assassinato de cristãos. E ele mesmo se converteu ao Senhor e se tornou talvez o maior dos apóstolos. Graças a ele, o Evangelho do Senhor Jesus chegou para nós nos dias atuais. Se não fosse ele, muito dificilmente chegaria para cada um de nós a palavra do Senhor. Ele mesmo, nós falaremos sobre o apóstolo Paulo, aquele que teve tanto zelo para com o Senhor em ambas as alianças, tanto na aliança do Antigo Testamento, como na aliança do Espírito Santo no Novo Testamento. Falaremos um pouco aqui da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Paulo falando: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha só, essa é uma pincelada da história de Paulo, da maravilhosa história de Paulo. História de superação. Paulo não teve vida fácil aqui nessa terra. Paulo foi o apóstolo dos gentios. E ele fez isso com todo amor. Ele defendia os gentios. Tanto que a maioria das cartas que ele escreveu foi para nós. Pessoas gentias, pessoas fora do judaísmo. E ele fazia isso porque Deus havia o chamado. Quando a gente vê aqui, no versículo... Onde está aqui? No versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Ele foi desde o ventre materno separado para esta função. Uma função nobre, uma enorme função. Ele tinha simplesmente a função de divulgar o Evangelho, disseminar o Evangelho para o resto da humanidade. Simples assim. Este era a missão de Paulo.
Será que era uma missão fácil? E ele passou por muitas dificuldades, maus bocados, mas graças a Deus, Deus estava com ele. Nos momentos mais extremos de sua vida, Deus estava com ele. E aqui, quando a gente vê no comecinho da conversão de Paulo, antes até da conversão de Paulo, ele fala aqui no versículo 11: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, falando um pouco que o chamado de Paulo não foi um chamado que saiu de alguma ordem, de algum apóstolo, de algum outro irmão ou qualquer outra pessoa, mas sim, esse evangelho foi de ordem do Senhor, não é de origem humana. No versículo 12, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, ele estava perseguindo a igreja do Senhor, ele estava massacrando a igreja do Senhor. Ele, sendo uma pessoa zelosa no judaísmo, ele pedia permissão para o Sinédrio, para que ele pudesse perseguir a igreja de Cristo e também prender e consentir com a morte de cristãos. Mas aqui ele fala que Jesus, ele revelou o evangelho através de uma aparição. E ele não aprendeu isso. Jesus apareceu para ele e mostrou detalhe por detalhe do evangelho. E aqui no versículo 13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Então, Paulo era extremamente zeloso, que cumpria a lei em risca, na risca, cumpria a lei com todo zelo. E isso, com certeza, depois que ele aprendeu de Cristo o evangelho verdadeiro, a morte e o sepultamento e a ressurreição de Cristo, aprendeu a doutrina, a sã doutrina do Senhor, ele transformou esse zelo em uma coisa ainda maior. Eu lembro uma vez quando eu me converti, eu conversei com o meu professor, o evangelista Alisson. Aliás, um grande abraço para você, Alisson, caso você esteja vendo esse vídeo. E ele me converteu. Eu participei de um curso de teologia e eu fiquei maravilhado com a verdade, com a sã doutrina. E aí, perguntando sobre as ofertas que a gente deveria fazer ao Senhor, porque o dízimo e as demais leis eram do Antigo Testamento, porém a oferta ainda continua no Novo Testamento. E eu perguntei para ele, mas como é que eu devo ofertar? Porque antes eu ofertava só 10%, como era na velha aliança. Aí o Alisson falou assim para mim, falou assim, Daniel, você pode, com certeza, a sua oferta é do seu coração. Porém, o que você tem que pensar que você não está mais numa aliança física como era do Antigo Testamento. Você está numa aliança bem superior, que é a aliança do Novo Testamento. Então, logo, você deve ser ainda mais zeloso com a lei do Senhor, ainda mais zeloso com a sua oferta. Você deve ofertar de uma forma ainda melhor para Deus, porque você está numa aliança muito superior à aliança do Antigo Testamento. E Paulo, com certeza, ele utilizou deste mesmo dispositivo, deste mesmo pensamento, de que se na velha aliança ele já era zeloso, ele já era plenamente fiel ao Senhor, imagina agora, depois que ele conseguiu encontrar a verdade, aquilo que todos os profetas apontavam que era Cristo, ele ficou ainda mais zeloso. Ele não mais perseguia a igreja, mas ele se tornou parte fiel e parte imprescindível para a divulgação e disseminação do Evangelho de Cristo. E aqui no versículo 22, olha que interessante. Paulo falando, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia,
que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então eles perceberam a transformação que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E eles glorificavam a Deus por conta disso, porque eles viram essa transformação. Paulo, depois que ele se converteu, conversou apenas com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor. E depois foi pregar o Evangelho. Pregou com força, pregou com fibra, com amor. Um grande exemplo para você e para mim, para que nós possamos seguir este exemplo. Um exemplo de pregação, um exemplo de amor, de dedicação ao Senhor. É assim que a nossa vida deve ser. De plena dedicação, pleno amor, sabendo que as dificuldades virão, assim como vieram e muito na vida do apóstolo Paulo, porém, em todas essas dificuldades, Deus estava com ele até o final, quando ele recebeu o galardão da glória. E se nós permanecermos fiéis até o final, com certeza, sem dúvida alguma, também receberemos este galardão da glória, que é a vitória em Cristo, que é a salvação das nossas almas, o nosso alvo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos buscar utilizar o exemplo do apóstolo Paulo em nossas vidas para que, de fato, consigamos ser pessoas fiéis e úteis no Senhor. Deixe um joinha se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Tamo junto aí, boa semana para nós.